A moeda oficial do Paraguai é o Guarani, e o Guarani, ele entrou no grupo das três supermoedas da América Latina. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o porquê da moeda paraguaia entrar nesse grupo de três supermoedas da América Latina. Esse movimento de classificar o Guarani como uma das supermoedas da América Latina pode parecer apenas uma questão de câmbio, mas na verdade diz muito sobre o momento econômico que o Paraguai está vivendo. E por isso, o Guarani Paraguai está entre as três moedas que mais se valorizaram na América Latina em 2026. Segundo um levantamento citado pela Bloomberg, o Guarani ele teve uma valorização de 10,92% frente ao dólar. Ele ficou apenas atrás do peso colombiano, que se valorizou 20,35% frente ao dólar e praticamente empatou com o Colón, que apresentou uma valorização de 10,64%. E é por isso que o mercado e a imprensa colocaram essas três moedas na classificação de supermoedas da América Latina. Mas aqui é muito importante fazer uma observação. Esse termo supermoeda não é uma classificação oficial da economia mundial. Esse termo é apenas uma forma de descrever o valor excepcional que essas moedas tiveram frente ao dólar nesse período. Foram as três moedas mais valorizadas frente ao dólar durante esse período que nós estamos vivendo. E no caso do Paraguai, chama muita atenção porque o Guarani sempre foi uma moeda que sempre sofreu desvalorização, digamos, galopantes frente ao dólar. E hoje em dia esse jogo virou, o Guarani está se valorizando, porque também isso é um movimento, digamos, de que o Paraguai tem uma estabilidade econômica, acertou as suas contas corretamente, está organizando a sua casa. Eu não sei como está, por exemplo, a política monetária, a estabilidade econômica, tanto da Colômbia quanto da Costa Rica, mas eu sei que no Paraguai está tendo um bom movimento, o Paraguai ganhou o grado de inversão, tudo isso é muito importante para o Paraguai e também está atraindo muitos investidores estrangeiros. Então tudo isso fez com que o dólar sofresse essa desvalorização, o Guarani na verdade se valorizando em frente ao dólar e com isso a gente pode dizer que o Guarani realmente vem ganhando força no mercado internacional, na economia mundial. Mas agora vamos pensar o que significa na prática um Guarani mais forte. Vamos falar de forma bem simplificada. Um Guarani mais forte significa que você precisa de menos Guarani para comprar o dólar. Então, isso significa que o Guarani está sendo valorizado. Olhem só para esses dados. No início de 2026, o dólar estava 6.600 Guarani e já hoje em dia o dólar está abaixo de 6.000 Guarani. Isso ainda porque se manteve um pouco estável durante alguns meses, mas isso significa que o dólar caiu bastante, de 6.000 caiu para 5 e pouco. Só que no ano passado o dólar estava 8.000, 8.100, eu me lembro muito bem quando estive aqui em Assunção da outra vez, estava esse valor. Então para vocês verem, de 8.000 caiu para mais ou menos 5.000 Guarani. Vamos colocar em reais para quem me assiste em real, então caiu praticamente aí, digamos, R$ 3 ou 3.000 e pouco Guarani. Ou seja, isso demonstra que houve sim uma mudança no mercado cambial. E isso não é apenas uma questão para bancos, para investidores ou para economistas. Essa movimentação ela pode ter efeito sobre empresas, sobre consumidores, sobre importadores, sobre os investidores estrangeiros e até mesmo quem recebe ou movimenta dinheiro em dólares. Por exemplo, quando o dólar cai frente ao Guarani, produtos e serviços que dependem de componentes importados podem sofrer uma redução de custo, dependendo de como cada empresa trabalha com seus preços e com seus contratos. Por outro lado, empresas ou pessoas que recebem principalmente em dólares e têm seus custos em guaranis precisam prestar mais atenção ao câmbio, porque, na verdade, cada dólar convertido representa menos guaranis. Então, uma moeda forte pode trazer vantagens, mas também cria desafios para determinados setores da economia. E por que o Guarani está se fortalecendo? Esse é o ponto mais interessante dessa história. E não existe apenas uma só explicação, existem várias explicações. Por isso podemos falar que
o fortalecimento da moeda guarani está relacionado a um conjunto de fatores econômicos, e um deles é a melhora das contas externas do Paraguai. O país possui uma economia fortemente ligada ao comércio exterior. Quando, por exemplo, entram mais dólares na economia por meio de exportações, por meio de investimentos, por meio de serviços e outras operações, a oferta de dólares aumenta. E quando existe uma oferta maior de dólares em relação à demanda, o preço dessa moeda cai frente ao Guarani. O outro fator importante é o desempenho das exportações paraguaias. O Paraguai possui setores muito relevantes no comércio internacional, como a produção agropecuária, a carne, a soja, a energia e outros produtos e serviços. O dinamismo dessas atividades ajuda a gerar entrada de divisas no país. E ainda existe um terceiro elemento que eu considero muito importante, que é a confiança. Quando investidores e agentes econômicos percebem um país como mais estável, com menor risco e com melhores fundamentos fiscais externos, a confiança na moeda tende a aumentar. Isso ajuda também a explicar por que a percepção de risco também aparece entre os fatores associados ao atual fortalecimento da moeda guarani. O que acontece quando o risco de um país diminui? Imagine duas economias. Uma é vista, por exemplo, como instável, com problemas fiscais, com inflação elevada e grande incerteza. A outra é percebida como uma economia mais previsível, com inflação controlada, com crescimento econômico e com maior estabilidade. E o que você acha? Em qual delas o investidor teria mais confiança para colocar o seu dinheiro? Naturalmente, na segunda opção. E é justamente aí que entra a questão do risco soberano e da percepção que o mercado internacional possui sobre um determinado país. Quanto maior a confiança, maior pode ser o interesse por ativos denominados naquela moeda. E isso é relevante para o Paraguai, porque uma moeda não se fortalece apenas porque entrou dinheiro. Ela também se fortalece quando existe uma percepção de que manter recursos em ativos daquele país pode ser interessante. E o papel do Banco Central? Também precisamos falar da política monetária. O Banco Central do Paraguai acompanha de perto a inflação, a atividade econômica e o comportamento do câmbio. E os dados mais recentes da pesquisa de expectativas de variáveis econômicas do Banco Central do Paraguai, de julho de 2026, mostram justamente que o mercado espera que o dólar termine o ano em aproximadamente 6.300 guaranis. Essa previsão é inferior às projeções anteriores, mostrando que as expectativas para o câmbio também foram revisadas para baixo. Ou seja, não estamos falando apenas de uma fotografia do momento. Os próprios agentes econômicos consultados pelo Banco Central passaram a enxergar um cenário de Guarani mais forte também no final de 2026. E isso é muito importante para entender a dimensão do movimento. Mas existe um detalhe que muita gente ainda não percebe. Uma moeda valorizada não significa automaticamente que a economia inteira está melhor em todos os aspectos. É preciso analisar o contexto. Para quem importa produtos ou equipamentos, por exemplo, $1 mais barato pode ser positivo. Para quem compra máquinas, tecnologia e determinados insumos no exterior, também pode representar uma vantagem. Mas para empresas exportadoras, especialmente aquelas que recebem suas receitas em dólares e possuem grande parte dos seus custos em guarani, uma valorização muito forte da moeda pode reduzir a quantidade de guaranis obtida por cada dólar exportado. Por isso, câmbio forte não é simplesmente bom ou ruim. O importante é entender quem ganha, quem perde e como cada setor da economia está exposto à moeda norte-americana. E para quem quer investir no Paraguai? Aqui eu posso dizer que está uma das partes mais importantes. Para um investidor estrangeiro, principalmente aquele que acompanha o Paraguai há alguns anos, a valorização do Guarani pode ser interpretada como mais um indicador a ser observado. Isso porque o câmbio é parte importante da equação de um investimento. Imagine, por exemplo, que alguém que entra no país com dólares investe em um negócio, em imóveis ou em ativos financeiros.
Se a moeda local se mantém relativamente estável ou se fortalece, o cenário cambial pode ser diferente daquele que existiria em um país onde a moeda sofre forte desvalorização. Mas esse investidor precisa ter cuidado com uma coisa: não é recomendável tomar decisões apenas porque o Guarani está valorizado. Câmbio muda, dólar sobe e desce, as commodities mudam de preço, as taxas de juros mudam, as condições internacionais também mudam. Portanto, o que realmente interessa é saber se essa valorização está apoiada em fundamentos econômicos consistentes. E os fundamentos do Paraguai? É justamente aí que essa história fica mais interessante. O Paraguai vem apresentando uma combinação de fatores que merece muita atenção: crescimento econômico, expansão das exportações, fortalecimento institucional, maior integração comercial e aumento do interesse de investidores. Segundo o próprio Banco Central do Paraguai, os agentes econômicos consultados em julho projetam um crescimento de 4,2% do PIB paraguaio em 2026, enquanto a expectativa de inflação para o fechamento do ano permanece em 3,5%. Esses números ajudam a entender por que o cenário cambial precisa ser analisado dentro de um contexto maior. Não estamos falando somente de um dólar caindo, estamos falando de uma economia que está sendo observada por investidores e pelo mercado internacional e que, ao mesmo tempo, procura consolidar sua estabilidade macroeconômica. Mas é preciso ter muita cautela. Também existe um alerta importante. O fato de o Guarani ter se valorizado fortemente em 2026 não significa que essa trajetória continuará indefinidamente. Câmbio é extremamente sensível a fatores externos. Uma mudança nos juros dos Estados Unidos, uma crise internacional, uma alteração importante nos preços das commodities ou uma mudança na percepção de risco dos mercados emergentes pode modificar rapidamente esse cenário. Por isso, quem trabalha com receitas em dólar, importa produtos, exporta mercadorias ou pretende investir no Paraguai, precisa acompanhar o câmbio com atenção. E existe justamente uma recomendação de prudência feita por autoridades e especialistas, que é não assumir automaticamente que o dólar voltará aos níveis anteriores apenas porque isso aconteceu no passado. Hoje, as expectativas do mercado apontam para aproximadamente 6.300 guaranis por dólar no final de 2026, segundo a pesquisa do mês de julho do Banco Central del Paraguai. E então, o que essa valorização do guarani representa para o Paraguai? Daria para se resumir da seguinte forma: o fortalecimento do guarani é um sinal importante de confiança e de condições cambiais favoráveis, mas precisa ser interpretado dentro de um quadro econômico muito maior. O que chama a atenção não é simplesmente o dólar ter caído abaixo de 6.000 guaranis. O que chama a atenção é que o guarani chegou a registrar uma das maiores valorizações entre as moedas latino-americanas em 2026, segundo o levantamento citado pela Bloomberg. E isso coloca o Paraguai numa posição que merece ser observada. Porque quando uma moeda se valoriza, quando o risco percebido diminui, quando as exportações crescem e quando as expectativas de crescimento econômico permanecem positivas, temos vários indicadores diferentes apontando para a mesma direção. Isso não significa que o Paraguai deixou de ter problemas, não significa que o país esteja imune a crises internacionais e muito menos significa que o guarani será sempre uma moeda em valorização. Mas significa que o comportamento da moeda paraguaia em 2026 é um dado econômico relevante e que ajuda a contar uma história maior sobre o momento que o país está vivendo. E talvez essa seja a principal mensagem. Durante muito tempo, quando se falava da economia do Paraguai, a discussão internacional estava concentrada principalmente em agricultura, em energia, em impostos e em custo de produção. Agora, cada vez mais, precisamos acrescentar outra variável a essa conversa: a força do próprio Guarani. E para quem acompanha o Paraguai como destino de investimento, como mercado consumidor ou simplesmente como uma das economias que mais vem ganhando destaque na América do Sul, esse é um movimento
que vale muito a pena acompanhar de perto. Porque, no fim das contas, a moeda de um país também conta a história da confiança que o mercado deposita nele. Mi nombre es Julio Alfonso, aquí en el canal hablamos sobre oportunidades en Paraguay, cómo traer tu residencia fiscal a Paraguay y cómo invertir en Paraguay. Se quieres saber mais sobre nossos conteúdos, se você deseja saber mais sobre Paraguai, sobre todos esses detalhes, por exemplo, como trazer a sua residência fiscal, como abrir a sua empresa, quais documentos precisa, onde é melhor investir, entre em contato neste número que estará passando aqui abaixo.